O nosso entrevistado de hoje, gente, jogou muito. No Brasil, na Europa, na seleção. Não por acaso ele vestia 10. Inclusive, a 10 de Pelé e do Zico. Diego Ribas, obrigado por receber a gente. Uma prazer. honra estar aqui na tua casa. Que legal. Vai completar agora quase um ano que você se aposentou. Sim. Só que assim, a maioria dos jogadores, Diego, o quê? Vai dar uma relaxada, entendeu? Viajar com a família, curtir os filhos. Diego não, ele decidiu o quê? Agora eu vou trabalhar mais. Uma grande loucura, palestrante, apresentador, comunicador, empresário, enfim. Conta um pouquinho pra gente desse teu último ano de ex-jogador. É isso mesmo. Um prazer estar aqui com vocês, a todos do Fala Jogador. Com certeza tem sido um momento muito movimentado, mas o meu prazer está nos desafios da vida. Sim. E é aí que eu me sinto realmente confortável, né? Então, dessa forma que eu tenho seguido, um projeto complementa o outro, e isso que é o mais legal de tudo. É uma liberdade, confesso, depois de uma vida toda seguindo uma programação. Hoje eu defino a minha programação, eu escolho o que eu quero fazer, o que eu não quero. Se eu for viajar, se eu quiser ficar 2 dias ou 3 dias a mais com a minha família, eu fico. Ou se eu quiser sair do nada, de férias, uma semana e não marcar nada. Em qualquer momento do ano, não só em dezembro e janeiro, enfim. Né? Programar umas férias daqui para 6 meses ou 8 meses lá na frente. São situações que eu nunca consegui fazer. Agora, a movimentação, o estar fazendo, estar aprendendo, estar se desafiando faz parte da minha vida. É justamente aí que eu me sinto confortável. Você gosta de um desafio, né, Diego? Eu gosto do desafio. Não tem como ficar sem essa adrenalina ali, né? Não tem como ficar, acho que faz parte da minha vida realmente, respeitando, é claro, o que realmente tem valor, no caso a minha família, né, os meus amigos, o meu tempo livre, o tempo comigo mesmo. Mas, de fato, eu preciso desses desafios. Vamos chamar a galera para se inscrever no canal? Claro. Dá aquele like, porque Diego é o quê? Também é apresentador, gente. Com certeza. Né? Vamos se inscrever no canal Dá aquela aí, moral. conteúdo, diferencial. Mandar pro Hoje, por brother, exemplo, vamos tirar pros onda. parça, entendeu? Vai lá, gente, faz a parte de vocês aí, nós estamos fazendo a nossa. Exatamente. E agora também você está vivendo esse novo momento também como comentarista. E ao lado de muitos caras que você admira, inclusive o Júnior. Sim. Acredito que deve ter sido muito especial para você ter comentado ao lado dele, né? Muito, muito especial. O Júnior é uma referência. Desde que eu cheguei no Flamengo, Júnior, Zico principalmente, eu já era fã deles. Mas quando eu comecei a jogar no Flamengo, né, eu vesti a camisa do Flamengo, eu passei a me inteirar mais da história e me impressionou ainda mais. E aí, quando eu o conheci, tanto ele quanto o Zico, aumentou ainda mais a minha admiração pela simplicidade, pela humildade deles, pela consciência do que eles representam realmente para o clube, para o futebol nacional e internacional. Então, assim, sou fãzaço dele, é um dos... O Júnior, o maestro, tem uma questão, além da receptividade que ele teve comigo lá na Globo, incrível, tem um comentário que ele faz numa foto minha, que eu falei pra minha esposa, vou enquadrar esse comentário, que é reconhecendo a parte da liderança, do capitão e tudo isso, e ele que tem essa história no futebol, de um líder, de uma referência, de um capitão, ter a humildade, a generosidade de fazer esse tipo de comentário e reconhecimento assim, para mim foi muito marcante. Então, é um cara que eu admiro muito, realmente. Bom, você é revelado pelo Santos, mas você tinha sempre essa vontade de jogar no Flamengo. E eu acho que isso passa também um pouquinho pelo Júnior, pelo Zico que você falou. Foi disso mesmo, de tentar ser como eles, de ter esse sonho de jogar no Flamengo, num clube tão grande? Como é que foi essa coisa que você foi criando dentro de você mesmo, de querer jogar e se aposentar no Flamengo? Também. Bom, primeiro frisar o meu respeito, o meu carinho pelo Santos, né? É um clube que vai estar para sempre no meu coração.
porque é o clube que abriu as portas, onde eu morei lá debaixo da arquibancada, então me deu a oportunidade. Eu realmente adoro o Santos, torço para que o clube seja cada vez mais vitorioso. O fato de eu não ter encerrado a minha carreira lá não tem nada a ver, não quer dizer que eu não respeite a nossa história, que eu não reconheça e que eu não faça questão de compartilhar e de enaltecer tudo isso. Sim. Então, eu gosto de falar sempre isso, porque faz parte da minha vida o Santos e eu tenho um orgulho muito grande. E depois o Flamengo foi aumentando essa vontade de assistir um jogo com o Maracanã lotado, com as cores da camisa, o vermelho e preto me atraía, os ídolos, Júnior, Zico, Adriano, Juan, Júlio César, jogadores que eu via e acompanhando, caramba, que legal, que jogo, que atmosfera, que camisa bonita e a história do clube. Então, a popularidade, a grandeza e tudo isso foi me atraindo. Eu falei, até que chegou o ponto de eu falar, o dia que eu voltar a jogar no Brasil, que eu vou voltar, vai ser no Flamengo. E você estava certo disso? Estava certo disso. O Santos veio atrás de você em algum momento? Veio também. Veio o Santos, veio praticamente todos os clubes do Brasil no decorrer desses anos que eu estive na Europa. Né? Foram 12 anos na Europa e durante esse período vieram praticamente todos os clubes do Brasil, os clubes, claro, com esse potencial de contratação. E eu sempre com um respeito muito grande por todos, cada um com a sua história, mas eu estava decidido a voltar para o Flamengo. E foi ali que eu priorizei, eu fiz a minha parte, o clube fez a dele, e por isso que foi possível a gente concretizar e realizar esse sonho. Vamos começar então essa trajetória tua no Flamengo, que, enfim, você viveu absolutamente tudo no Flamengo, todos os lados do Flamengo, e você representou um início de um novo Flamengo, né? A tua chegada foi a primeira grande contratação de peso, e depois de você foram chegando outros nomes. Você falou desse teu sonho, de jogar num clube desse tamanho, tão popular. É óbvio que você tinha noção do tamanho do Flamengo, mas você tinha real noção da pressão que é ter essa responsabilidade que você sempre carregou? Passou em alguns momentos do ponto, assim, mas assim, eu sabia do tamanho do desafio que eu estava encarando, eu tinha noção disso. Me surpreendeu a recepção que eu tive, por exemplo, no aeroporto. A loucura do Santos Dumont. Loucura mesmo, uma loucura maravilhosa no caso, né? Acabou sendo maravilhosa, teve uns momentos de tensão. Né? Eu sabia. Porque eu já tinha passado no Santos momentos difíceis também. Eu apareci pro futebol, né, pro cenário nacional muito jovem. 17 anos. Comecei aos 16 e aos 16 já vinha de seleção de base, então quando eu estreiei bem, já começou as comparações lá no Santos sem títulos naquele momento, então depositar a esperança, acompanhava os protestos de torcida, em algum momento estive envolvido, fui cobrado, as pessoas às vezes não lembram disso, mas também tive uns momentos de dificuldades no Santos, faixas que protestam contra mim diretamente, vaias em alguns momentos, então começou tudo muito cedo, programas de esporte só se falava nisso, e a expectativa... E eu entendi as cobranças na rua, eu sabia o que era jogar no Brasil, a cobrança que era. E quando eu decido voltar, depois de 12 anos na Europa, resolvido financeiramente, profissionalmente também, não foi uma decisão fácil, mas que eu sabia, justamente não foi fácil porque eu sabia o tamanho do desafio que eu estava entrando. 2019, né? Que eu acho que passa muito por isso tudo que você está falando. É um ano incrível, acho que nunca mais vai existir um ano assim para um flamenguista e para um grupo de jogadores, assim, porque absolutamente tudo dava certo naquele ano. Mas para você também foi o ano mais difícil da tua vida, né, da tua carreira, assim, porque é isso, muita cobrança, uma lesão absurda, que todo mundo falava que você não ia mais jogar. Sim. Eu tava ali, né, cobrindo o dia a dia do Flamengo naquela época e eu lembro, assim, quando vem a tua lesão, cara, ele não joga mais 2019, não tem. É uma lesão muito séria, não tem como. E o que você faz, cara, é bizarro. Assim, quando eu vejo você voltando a treinar com bola, eu falei, cara, esse cara é totalmente maluco. Então, assim, queria que você falasse muito desse ano, assim, porque ali eu acho que você prova a redenção, assim, de cobrança de uma lesão, acho que a mais séria da tua carreira. Sim. E você fazer o que você faz na final da Libertadores, né? Foi um momento mais desafiador, assim, da minha carreira, tanto profissionalmente como pessoalmente, o que eu vivi naquele ano.
Foi um título, principalmente ali o da Libertadores, foram muitos títulos nesse período, mas o da Libertadores ali 2019 vai ser sempre um título especial. Todos os títulos carregam um sabor, uma representatividade muito grande, mas aquele título não vai acontecer de novo. A forma como aconteceu, os toques de drama que Tudo, trouxe exato. aquilo, tudo que aconteceu durante a temporada, a minha questão, o jogo, 38 anos depois, o ambiente, os torcedores, a reação dos torcedores, a reação dos jogadores. Assim, é realmente muito especial. E viver tudo isso para mim, assim, foi um tremendo de um privilégio que eu tive. Do momento mais difícil da minha carreira, lesão aos 34 anos, quebrar a perna, romper todos os ligamentos, até a glória eterna realmente ali. O que eu vivi superou tudo que eu pensava e sonhava. E foi realmente um milagre, né? Foi realmente um milagre que deixou tudo ainda mais nobre, tudo ainda mais bonito. E o que eu fiz ali foi na fé, porque a previsão de recuperação por 5 meses, eu tenho que recuperar antes, em 2 meses e 20 Porque você dias. lesiona em julho. Eu me lesiono em julho. Pensa. E a final da Libertadores Final da foi em Libertadores, novembro. que eu já pensava desse jeito. Sim, Quando é a sério. final da Libertadores, sendo que nós estávamos nas quartas de finais, né? Mas eu já falava, a final vai ser tal dia, eu tenho que jogar semifinal para eu poder chegar a tempo da final. Tá com ritmo de jogo. Exato. Então eu convencer meu treinador que eu estava apto para competir, porque ele não ia me levar para o jogo só porque eu sou bonzinho. Eu precisava provar para ele, para isso eu preciso de tempo. Então eu peguei o calendário e fiz na base da fé, realmente. Nós vamos passar a quarta, eu tenho que jogar a semi para chegar na final. Então, paralelo a isso, trabalhando muito, muito fisicamente, mentalmente, até conseguir, lidando com uma dor física, emocional constante. Tinham dias E é uma lesão de muita dor, né? muita dor, muita dor. O doutor já previa isso, né? Para voltar nesse prazo, você vai ter que lidar muito com a dor. Vai doer bastante, né? Então, e doeu bastante, porque eu saía do treino, eu tinha que correr e enfiar meu pé dentro de um balde de gelo, que era a única aliviar. forma do alívio era eu não sentir mais aquilo. Então, eu colocava o pé ali dentro, porque queimava, né? A cicatrização ainda tinha fibrose, e eu estava trabalhando em cima daquela fibrose, e isso gera muita dor. Mas, assim, tudo com respaldo, lógico, do Sem médico. loucuras. Sem loucuras. Mas com muito sacrifício. Muito sacrifício. Então, assim, foram muitos detalhes até chegar aquele jogo, aquele lançamento, aquele troféu. Muitas coisas Que aconteceram. não foi chutão, foi lançamento, hein, galera? Deu uma brincadeira legal aí. Que, inclusive, eu gravei um vídeo esse dia na minha rede social. Ficou Não, é fantástico. sacanagem, de falar que ele é chutão, aí não dá, né, galera? Mas eu gosto, é interessante. Independente disso, assim, foi uma conquista como um todo, assim, maravilhosa e que valeu a pena todo o esforço que foi feito. Jorge Jesus, não tem como não falar de Jorge Jesus. E a história de vocês é muito legal. Eu acho que vocês criam uma relação que vai além, né, do jogador-treinador. Mas o início da relação começou meio estranha, né? Começou bem estranha, bem estranha. Eu falto do treino, né, voltando dos Estados Unidos, e realmente ali foi muito complicado. Ele não atendia meu telefone, nem queria falar comigo, na verdade. E depois de me receber ali, foi forte. Foi forte o que ele me falou, acabou, né, comigo, na verdade. Mas é o que eu falo, o verdadeiro líder, eu acredito que é isso, né? Ali tem que falar a verdade, entre quatro paredes ali ele falou do que representava aquilo negativamente, né? Aquela falta minha no primeiro dia dele como capitão, como que deveria ser um exemplo, o líder de verdade. E aquilo eu entendi, por mais que eu tentei justificar em algum momento, mas a única coisa que me restou no final foi pedido de desculpas, né? E a partir dali provar realmente quem eu sou. Só que semanas depois ele dá uma entrevista, e aí sim, para milhões de pessoas, enaltecendo realmente. Essa entrevista me emociona até hoje, está no YouTube lá, eu falo e comento ela às vezes na minha palestra também, porque traz um reconhecimento realmente. E quando eu lembro do primeiro dia até aquele, né, a construção de toda essa questão, a generosidade dele, de reconhecer isso depois publicamente, é maravilhoso. Eu sou fã do Jorge Jesus, assim, fã.
Ele é diferente mesmo, Ele né? é diferente como pessoa. Não foi sorte, né? Tipo, bateu a sorte. Muita gente fala, não, bateu a sorte em 2019, time bom, e foi isso, ganhou tudo. Se voltar, não vai ganhar. Não, cara, é diferente. E interessante como que isso vai valorizando ainda mais ele, né? Muito. O trabalho dele, porque em algum momento trouxeram isso, mas com esse time, não sei quantos jogadores jogaram a Champions, não sei o que. E nós vimos que não, que o tempo vem mostrando que, assim, é necessário, lógico que a equipe ajuda muito, o talento individual ajuda, mas se não tiver uma liderança para orquestrar tudo isso, realmente você vai ganhar pontualmente, mas para se tornar realmente uma geração, construir uma geração vitoriosa, é preciso de um líder que saiba usar o que tem em mãos. Então, o Jorge Jesus foi fundamental. Aliás, eu acho que treinador é ali pelo menos 60% se fosse para precisar, né? E ele fez isso de forma assim incrível. Então eu admiro muito, reconheço a importância dele e tivemos momentos de muita alegria, dificuldades e vitórias. Mas conta assim uns bastidores pra gente, assim, de tipo, pegava no pé, que as histórias que chega a isso, que ele era assim, chato real no treinamento. Era assim, treino de boa, vai, corre mais, não sei o quê. Que ele era assim, ele bravo. Cobrava muito. Cobrava muito, desde os treinamentos de passe até os treinamentos físicos, ele corria do nosso lado muitas vezes, né? E a gente ia ali na exaustão e ele cobrando, exigindo mesmo. É aqui que se vê a força, isso é mental, não é físico, isso é mental, a resistência mental do jogador, ele falava, e nós falávamos, não, mas tô cansado mesmo, já estamos correndo há quase uma hora. Respondendo. Mas aí que tá, é aí que tem que trabalhar, ele falava. Então esse tipo de coisa, assim, ajudava muito, trazia muita clareza, desafiava também os jogadores, eu acho que o atleta de alta performance, ele é movido também a desafios, né, e ele fazia isso muito bem. E também, quando tinha que esculhambava, né? Trabalho de passe, errava um passe de 20 metros, onde já se viu, parava o treino, onde já se viu errar um passe. Não é um jogador profissional da tua qualidade, não pode. Então, era uma exposição que ele trazia, mas com um embasamento de, realmente, peraí, cara, aqui nós estamos no mais alto nível, não pode ser, é inaceitável errar o simples. E a questão de concentração, de foco, ele trazia sempre essa parte da concentração, do foco, para aquele momento da exigência máxima, realmente. Só que, ao mesmo tempo, ele equilibrava o apoio com o desafio, né? Ele desafiava muito, mas apoiava também. Reconhecia quando o jogador fazia algo bem feito. Mas ele era legal também, tipo, tinha assim, a galera tomando um café, resenha, ele era ou muito era legal. mais na dele? Ele era muito legal, só que assim, essa foi a parte que o grupo entregou para ele. E eu acho que ele saiu daqui muito melhor do que ele chegou. Ele foi se soltando, né? Ele foi soltando o grupo, nós tínhamos um grupo muito unido, muito generoso, muito harmonioso, né? Um grupo de verdade mesmo, e aquilo comovia ele, emocionava ele, muitas vezes ele se emocionou falando e presenciando algumas situações. A situação do René com o Felipe Luiz, por exemplo, que ele citou, que ele nunca tinha visto uma lealdade tão grande de dois jogadores concorrentes. Nunca tinha visto. Então ele viu o Felipe dando instrução pro René quando o René ia jogar, o René dando instrução pro Felipe, falando, eu conheço esse jogador, já joguei com ele sai mais para a direita, fica esperto nele. E esse tipo de coisa acontecia com uma certa frequência no nosso grupo. Então, eram situações que comovia muito ele. Mister, como é que você tá? O Rio de Janeiro tá gostando? Onde você tá comendo? Pô, se precisar de alguma coisa, me liga aqui, ó, meu telefone. Tem um restaurante bom ali, o cabeleireiro aqui. Como é que eu posso... O cara que arruma a geladeira tá aqui. Exatamente. Então, tudo isso, ele falou, eu nunca vi isso. E essa parte, então, aflorou mais esse lado emocional dele. Aí encontrou o equilíbrio, porque ele é genial na parte estratégica, técnica, tática. E quando ele colocou essa parte, pô, aqui eu posso confiar, aqui eu posso expor, aqui eu posso valorizar. Sim. E aí ficou perfeito. Ficou perfeito, por isso que conquistamos tudo que nós conquistamos juntos. Gabigol, vamos falar um pouquinho dele, que vocês criaram uma amizade muito bacana. Sim. E ele não esconde de ninguém que você sempre foi o ídolo dele. Né? Tem a parte do Santos conecta muito vocês. E ele veste muito um personagem dentro de campo.
Então se cria esse personagem Gabigol, mas ele é um cara muito legal. Isso todo mundo que conhece ele, que é amigo dele, né, que conhece ele fora, né, do jogador mesmo, que ele é um cara muito bacana, né, amigo de todo mundo. E ele também está passando por um momento mais complicado, né, do Flamengo, como você também passou. Vocês trocam figurinha, você conversa muito com ele, vocês têm essa amizade até hoje? Sim, temos essa amizade até hoje. Aliás, vem aumentando, vem crescendo, né? O Gabi é um cara que eu sempre admirei muito, ele demonstrou essa admiração por mim, a história realmente é incrível como ele viu, foi com o pai dele, falou comigo, nós tiramos fotos, né? Era fã real. E de repente nós estávamos jogando juntos ali. E o Gabi, por que eu admiro muito o Gabi? Primeiro porque eu me vejo muitas vezes nas decisões que ele toma, nos acertos e nos erros que ele comete, né? Eu sempre lá atrás sempre tive uma personalidade muito forte, só que eu passava do ponto. Tinha uma rebeldia, só que era uma rebeldia descontrolada, né? Uma rebeldia que sem causa. E com o tempo eu vi que eu causava muitos problemas, eu abandonava meu time, eu discutia com o treinador, então eu feria os valores éticos e a minha integridade. E aquilo foi me dando muita dor de cabeça. E eu vejo que o Gabi, cada vez mais, ele quer melhorar, ele quer ser uma pessoa melhor. Ele é um cara autêntico, ele fala a verdade. Aí ele acerta, em alguns momentos ele erra. Só que a intenção, o coração dele é bom. E eu conversei muitas vezes com ele isso, tinha muitas conversas, entre uma das conversas... Ele sempre falou também a verdade. Nós tínhamos esse respeito, eu falava o que eu achava, às vezes eu ia lá no quarto dele, e aí? Pô, aí começava a conversar de situações, por que está acontecendo isso, aquilo. E numa das situações que aconteceu, isso eu nunca falei, vou falar pela primeira vez. É assim, em público, né? Aconteceu uma situação dos pênaltis lá contra o Atlético Mineiro, que bate, não bate, o Gabi decidiu bater o último. E eu acreditava ali que nós teríamos mais chances se ele batesse, né? Porque era o nosso melhor batedor. E depois acabou o jogo, na hora eu falei pra ele que ele tinha que bater, ele se sentiu mais confortável em deixar pro Vitinho bater, bateu. E eu falei publicamente, falei, é uma questão que vocês têm que entrevistar o Gabi, falar com ele e tudo, porque eu não podia mentir, né, sobre aquela situação e nem expor o Gabi. Então ele falou, algumas pessoas interpretaram mal, como, pô, como assim falar com o Gabi, não sei o quê. Inclusive ele se sentiu desconfortável com isso, né, e no outro dia a primeira coisa que eu fiz foi falar com ele, não para justificar, mas para explicar o meu raciocínio, o meu pensamento. Cara, tem o Vitinho perdeu o pênalti, eu acreditava que você tinha que bater por causa disso, porque nossas chances seriam maiores. E você falou para ele isso? Falei isso para ele, né? E também tenho que pensar no Vitinho, o que aconteceu, ele errou o pênalti, então eu tenho que me posicionar ali, o cara tentou, foi o segundo pênalti que ele bateu, errou. E ele falou, o problema, às vezes, de vocês, e aí colocou num contexto geral, é que vocês pensam em proteger muitas outras pessoas como se eu não precisasse dessa proteção. Se eu fosse eu sou o cara e não preciso de nada, então todo mundo precisa e eu não preciso. E eu falei, cara, eu nunca vi dessa forma, nunca pensei, até porque eu já tive a idade dele, eu sei que todos precisam, mas esse parece mais forte, igual filho, né? Você acha que aquele ali é muito forte e não precisa. E você pode estar causando um grande trauma no seu filho, achando que ele é muito forte, que não precisa do carinho, da proteção, porque ele parece mais forte. E eu não acredito nisso. Mas enfim, falei tudo isso para entender, para falar o seguinte, o Gabi é um cara especial, ele é um cara que realmente tem muitas qualidades e virtudes, se posiciona, se expõe, eu vi um ano de muitas dificuldades, mas vi o Gabi se posicionar constantemente, eu vi ele dar entrevista, eu vi ele falar, às vezes agradava, às vezes não agradava, mas assumindo a responsabilidade, dentro de campo, mal tecnicamente, mas corria, se dedicava, cometeu erros? Sim. Tem que melhorar em alguns pontos? Sim, mas eu vejo um cara que quer acertar, eu vejo um cara que se posiciona, então tudo isso faz com que eu admire ele ainda mais, e nós somos amigos, estivemos juntos há pouco tempo, eu fico sempre na torcida com ele, tudo que estiver no meu alcance sempre para fazer, para agregar na vida dele, eu vou fazer, mas acima de tudo, muita admiração e respeito por que ele construiu no futebol, o que ele fez no Flamengo, assim, às vezes a gente não tem muita, eu tenho noção, mas algumas pessoas não têm noção porque tá ali no processo ainda, tá jogando, né? O dia que tirar... o dia que ele sair... realmente o que ele fez até agora, assim, é algo, assim, extraordinário. Ele tem tatuado, predestinado, porque ele é mesmo, assim, ó.
O que ele faz ali dentro do Flamengo é bizarro, assim, é óbvio, é o que você falou, tem momentos ruins, tem momentos bons. E eu acho que ele se enxerga muito em você nisso, assim, dessa última temporada dele. Porque você escolheu o Flamengo, como a gente falou várias vezes, ele tá escolhendo também. Porque ele quer continuar, né? Ele ama esse clube. Então, enfim, é muito legal, assim, você contando essa história aí pra gente, porque eu acho que é um cara que se espelha muito em você e que quer fazer diferente, né? De um clube, um ano que foi muito difícil pro Flamengo, pros torcedores, técnicos que não encaixaram, por mil motivos, até se você se sentir confortável em falar, assim, tua opinião, assim, né, do próprio Sampaoli, mas o que estava faltando nesse ano para esse Flamengo que, na minha opinião, é o elenco de maior qualidade, mas é o que você falou, o grupo não era o melhor, né, assim, você tinha muita qualidade, né, individual, mas que não encaixou, não deu aquele clique que tinha antes, né. Sim. Isso passa também muito pelo papel do treinador, né. Passa, definitivamente. Tem 3 partes envolvidas ali, né? Que é a diretoria, o treinador e os jogadores. Cada um tem a tua responsabilidade. De fato, foram decisões erradas que aconteceu e isso é fato. Tem que assumir e aprender com elas, suportar as consequências, que realmente num clube como o Flamengo é inevitável. Mas, de fato, é isso que aconteceu. É o melhor grupo, o elenco do Brasil, na minha opinião, né? Eu explico, tem várias maneiras de explicar. Uma delas, todos os treinadores, eles querem um camisa 10 para resolver os teus problemas criativos. No Flamengo tem 2, pelo menos, né? Que é o Ribeiro, tem o Arrascaeta, se precisar o Gerson joga ali também. Ou querem um 9, finalizador, artilheiro, tem o Pedro, tem o Gabi. Então o Flamengo, ele tem realmente opções de altíssimo nível, sem falar no todo o restante do grupo que é muito qualificado. Então é o melhor elenco do Brasil, ainda é, na minha opinião. Mas de ser o melhor elenco para ser a melhor equipe, realmente existe, tem uma distância, né, grande, e não conseguiu nesse momento, nesse ano, encontrar essa harmonia, essa constância em alguns jogos pontualmente, sim. E eu acho que essas 3 partes envolvidas têm a sua responsabilidade. Vinha essa questão do Dorival que estava fluindo, a decisão de tirar o Dorival também eu acredito que afetou, mas são situações que quem está lá dentro, eu já não estava mais, quem está lá dentro... Que foi depois você se aposenta e aí que vem, né, a decisão dele não exatamente, permanecer. quando está lá, a diretoria encontrou os motivos e decidiu fazer dessa forma. E obviamente não foi só isso, teve outras também situações durante a temporada, que cada um tem a tua responsabilidade, tem que assumir e seguir em frente, porque o Flamengo é um clube vencedor. O Flamengo não é um clube para voltar a vencer. Mas o Flamengo passou por onde, mas tá vendo? Voltou a vencer. Não, o Flamengo tem que pensar constantemente e não deixar de vencer. Eu não quero voltar a vencer, eu quero continuar vencendo. E o que eu tenho que fazer para continuar vencendo o tempo todo? Sem deixar de desfrutar dos momentos, da alegria, não achar que, ganhou 3 títulos na temporada, Copa do Brasil e Libertadores, por exemplo, ano passado. Normal, um clube como o Flamengo. Não. Tem que ganhar, tem essa responsabilidade, mas reconhece que foi realmente um feito. Você ganhar uma Copa do Brasil e a Libertadores no mesmo ano, independente do elenco que você tem, parabéns, desfruta, reconhece. Agora, a partir do próximo ano, o que eu tenho que fazer aqui de forma obsessiva para continuar vencendo? Pensando dessa forma, eu acredito que o Flamengo tem capacidade de realmente ser um clube que esteja sempre com o troféu nas mãos aí. Com o Tite. Com o Tite. Bom, o Tite dispensa comentários, né? Eu acredito que eu trabalhei com ele na seleção brasileira. É um excelente treinador e que aonde ele chegar, a expectativa sempre vai ser muito positiva. Ele tem essa característica também, eu acho, um pouco assim, né, claro, cada um da sua forma, né, comparando com Jesus, mas de ser um cara muito líder, né, ele é um líder nato. Então, eu acho que o Flamengo está precisando demais disso, assim, nesse momento, né, um cara que converse, sente, converse e arrume, obviamente, né, com certeza. dentro de campo. O treinador é o treinador ideal. Bom de gestão de pessoas e bom taticamente, conhecimento técnico. Esse é o treinador ideal. Eu tenho que escolher uma, gestão de pessoas. Sim. Pode ter certeza, você vai ganhar. Mas não entendo muito bem, mas vai lá. Seja um bom líder ali. O líder completo, claro que ele precisa do conhecimento técnico também, mas tem uma boa gestão de pessoas, você vai ganhar.
Agora, só o conhecimento técnico e tático ir lá e não saber lidar com as pessoas, esquece, não ganha nada, vai realmente afundar. Então, é dessa forma que eu vejo. Tem treinadores que conseguem unir, né, a parte de gestão de pessoas e conhecimento técnico, tático, e esses deslanchos realmente se destacam. Eu acredito, com certeza, que o Tite é um desses. Papinho bastidores aqui, quando o Ceni chega no Flamengo, rolou aquela zoeira com ele ali daquele pênalti lá do passado? Vocês sempre tiveram, assim, uma amizade? Como é que foi? Rolou por parte dele, aliás. Ele né? já começou. Ele já foi, a recepção dele foi essa, né? E realmente, fez muito gol em mim, moleque, não sei o quê. Então, já teve essa brincadeira por parte dele. E da minha parte, assim, muita admiração, muito respeito, né? Então, e como eu falo, o grupo ali do Flamengo, e eu posso falar com mais propriedade dos anos que eu estive lá dentro, é muito especial. Um grupo muito especial. Até hoje as famílias são amigas, as famílias, existe uma admiração, respeito, os filhos são amigos, frequentam a casa um do outro. O que foi criado ali, construído, foi algo muito valioso e o Rogério foi recebido por esse grupo, ele foi abraçado por esse grupo e foi muito legal. Como foi a relação também dele em alguns momentos mais alegres, outros momentos mais ranzinza, mas sempre... Ele né? A gente sabe. Sempre muito autêntico, muito verdadeiro. Sim. E por isso que nós conquistamos com ele também. Você tem uma cara de bom moço, tranquilo, mas assim, o torcedor do Flamengo, assim, que né, é mais jovem, então não lembra daquela época que você começou no Santos, que você era, sei o quê? Totalmente doido. Inconsequente. Né? Inconsequente. Por exemplo, esse gol em cima do Ceni, né? Conta um pouquinho, assim, porque ainda você tinha uma dupla também que não ajudava muito, que era o Robinho. Então, assim, juntou vocês dois, esquece naquele Santos. Exatamente. Eu tinha essa questão de... Provocava muitas vezes, né? Eu não pensava nas consequências. Era, vamos fazer. Brincadeira mesmo, de moleque, né? Só que passava do ponto, às vezes, na questão... Você queria comemorar em cima. Queria. Aquilo já foi programado, era para acontecer no Sub-15, né? Só que eu não fiz gol esse jogo, nós ganhamos lá, o jogo foi no Morumbi. E eu não fiz gol, então acabou que eu fui fazendo um profissional. Mas com aquela ideia, eu vou subir naquele Há anos lá já alimentando a vontade. Exatamente. Eu vou bater o pênalti, eu bato primeiro, falei pro Robinho que eu ia fazer isso, e ele falava, cara, não faz isso. Aliás, o Robinho, tá vendo? Ele até tentou ainda, não faz isso. Era maluco que o Robinho, Aí vamos lá na nossa torcida, tudo. Falei, não, eu vou lá. E eu bato primeiro, o Rogério defende, só que ele vai quase no meu pé lá defender, porque ele tinha essa mania, né, de adiantar. E no segundo eu vou bater de novo, o Robinho fala, tá vendo, cara? Se você for lá, não vai dar certo, vai errar de novo. Eu falei, não quero nem saber, eu vou lá, eu vou subir, bati, acabei indo lá. Totalmente e depois, que foi uma brincadeira, eu falei, caramba, ficou sério esse negócio, porque eu tive que ir embora no carro da polícia. Imagina, gente, saiu o carro da polícia... Senão eles vão destruir o ônibus do Santos, com certeza. Com certeza. Então, assim... Totalmente doido. Realmente, eu não faria de novo. E foi uma molecagem ali, e que foi com a intenção... Garoteou. A intenção de divertir, de uma provocação saudável que passou do ponto. A gente fez aqui um desafio sobre a sua carreira, tá? E a gente vai soltando aqui as duas opções que você vai ter que escolher. Nossa. Pra te deixar numa situação bem confortável, entendeu? Bem tranquila. Caraca. Mas é da tua carreira, entendeu? Então, tudo certo. Pô, vamos lá. Preparado? Vamos lá, galera. Título mais importante. Caramba. Flamengo 2019, Santos 2002. Nossa. Covardia. Covardia, eu sei. Essa aí é covardia mesmo. É que assim, o Santos 2002, pra quem não lembra, assim, o Santos não ganhava há muitos anos. Então, e você tinha acabado de subir. Então, assim, eu penso assim, cara, foi ali 17. Você mostrando teu futebol pro mundo, né? Então... 17 anos, foi o título que... marcado, foi o título que abriu as portas do cenário mundial do futebol também pra mim, assim, o santista, a comemoração daquilo. E em 2019, cima do Corinthians ainda. Mas, assim, é aquilo que eu falo, né? Escolher um não quer dizer que vai desmerecer o outro. Mas eu não sou de ficar em cima do muro, então assim... Gostei. Em 2019 trouxe a questão do drama do quebrar tudo, a perna, né? De quebrar a perna. Aquilo ali pra mim foi muito forte, porque foi uma experiência que transcendeu a parte profissional. Sim. Foi pessoal mesmo, foi uma experiência espiritual também. Então... 2019. Um pouquinho. Irado. Melhor treinador.
Simeone ou JJ? Nossa. Cara, também. Simeone é animal, né? Você teve Simeone, uma experiência com ele, assim... extraordinário. Que cara, assim, E você impactante. pegou ele mais jovem, então eu acho que isso deve ter sido muito importante pra tua carreira, eu acho, assim, de, tipo, amadurecer mesmo, né? De ganhar maturidade. Amadurecer. Quando eu falo de, pô, me tornar o líder que eu me tornei hoje, ele contribuiu muito. Porque ele me confrontou, ele me desafiou, mas ao mesmo tempo Te ele me mudou de apoiou, função. me mudou de função, soube lidar com a minha cara feia, com a minha rebeldia. Não rotulou essa rebeldia, sabe? Ele teve habilidade para lidar com isso e é admirável. Acho que a liderança é uma arte, eu sou apaixonado por esse assunto, porque você vê, desenvolve pessoas que pode desenvolver outras e que, assim, é sem fim, né? Sim. Se você tem essa consciência. E ele era um cara entusiasmado também, né? Apaixonado. Você chegava, o treinamento Imagino. dele era entusiasmo, tudo que ele ia falar, desde o bobinho até o trabalho tático, até o jogo, ele vibrava com os detalhes. Aquilo era maravilhoso, era uma delícia Eu o sei treinamento dele. Então, assim, é fantástico, eu aprendi muito. Também já me deu umas porradas também que eu precisei, não gostei, mas precisei. Agora o Jorge teve mais, nós trabalhamos mais de forma... se tratando do Flamengo, do momento que eu vivia. Você é mais maduro também. Mais uma vez, então assim, tivemos mais intimidade ainda. E Amizade mesmo, né? Amizade, intimidade, então eu fico com ele por essa questão. Gabigol ou Robinho? Uau. Bom, eu convivi muito tempo com o Robinho ali, né? E uma amizade muito grande também, né? Base, amizade muito grande. Como eu falei do Gabi também, tem aumentado muito a nossa amizade. E o Robinho teve essa participação, esse título. Enfim, a nossa ligação, o aparecer pro futebol é muito forte. Muito. Quando você se torna ali, dá o passo de profissional famoso, reconhecido. E vocês viveram isso juntos, real, né? Tudo novo. Programa de televisão, dar autógrafo, pô, era tudo Era novo. a dupla inseparável. Então, assim, nós vivemos momentos muito especiais juntos, assim, então, Robinho. Adriano ou Ronaldo? Eu sei que você é um fãzaço do Ronaldo. Quando você é convocado, você fala, caraca, velho, vou jogar com o Ronaldo. Não sabia se ficava mais Só que feliz você deu pela passe pro convocação. Adriano também em final de Copa América, então é complicado. E é uma pessoa também incrível, né? O Adriano, o coração dele, assim, que cara admirável. Que jogou, né? Meu Participou de Deus. um dos títulos também mais emocionantes da minha vida, que foi a Copa América de 2004. Mas o Ronaldo, por essa admiração que já vinha de muitos anos, depois de poder jogar ao lado dele, a forma como ele me recebeu, abraçou, assim, né? Então, ser amigo do ídolo é algo que Surreal, né? é surreal. Então, Ronaldo. Felipe Luiz ou Léo? Felipe Luiz ou Léo? Pô, o Léo, Sacanagem pra galera também aí do essa. Léo dos Santos, né? Sim. O Léo, pô, o Léo é fantástico. Esse também tem muita resenha. Ficou bravo comigo já, viu? A zoeira era muito forte. O Felipe também tivemos mais anos juntos, né? Atlético de Madrid, depois viemos uma pro amizade que Flamengo, começou lá na Europa, né? E acabou que a intimidade também, somos amigos, bateu. muito amigos, nós esposas, então o Felipe. Clube que mais te decepcionou? Porto ou Juventus? Palavras decepcional, acho que... Eu não sei se é bem isso, mas assim, que você criou uma expectativa sim, muito Juventus. grande. Juventus, né? Nessa questão, mas aí eu me incluo nisso, né? No projeto, no sonho, que nós não vivemos o que nós gostaríamos juntos, né? Eu e a Juventus, assim, por mais que eu fui titular a temporada toda, eu joguei, a torcida me respeitava demais, me respeita até hoje. Só que pela equipe que nós formamos, o momento da carreira que eu chego lá, listado entre os melhores jogadores do mundo, Juventus, investiu, contratou outros jogadores. Real Madrid, gente, veio atrás de Diego e disse não para ir para Juventus. Foi assim, realmente, deve ter sido uma decisão super difícil. Super difícil. Você escolheu a Juventus mesmo, não, eu quero ir pra lá. Até que não foi tão difícil pela abordagem dos dois, né? Como eu sempre falo do Real Madrid, você, né? Admiração total, mas eu acredito que eu valorizo muito a forma como as pessoas se interessam, querem, te tratam, né? Então, assim, nada grave também em relação ao Real, mas a Juventus, cara, quis mais, demonstrou mais confiança, mais respeito e tudo isso, não tenho nada contra o Real, mas então direcionou não bem. Não se arrepende? Zero.
0, 0, 0. E aí eu vou pra Juventus, pô, campeão, quero campeão da Champions, De eu quero tudo, campear italiano. tudo. E o clube também tinha esse objetivo, esse sonho. E nós não realizamos, então foi difícil. Pior torcida rival. Isso é difícil. Galatasaray. Isso eu tô, se você quiser mudar, muda. Eu pensei Certo. assim, analisando aqui de fora. Ou Corinthians. Que eu acho assim, o Flamengo, a rivalidade ela se mistura muito e ela fica talvez um pouco menor por conta, né, são 3 times, né? Principalmente mais o Flu, o Vasco, dependendo do momento. Mas ali no Santos, não sei. Então. É do Corinthians. Do Corinthians. É do Mais que do Corinthians. Galatasaray? Do Corinthians mais que o do Galatasaray. Porque é uma Talvez loucura a rivalidade Fener e Gala, né? é uma loucura, uma loucura. Bom, se você for falar do jogo em si, eu falaria... De atmosfera, assim, de É, falar, caraca, velho, o que eu tô vivendo? A atmosfera Fenerbahçe e Galatasaray, assim, é uma coisa... Eu nunca tinha visto. O estádio inteiro pula, né? Como se fosse a arquibancada lá atrás do gol, que aqui costuma ser movimentada, lá é o estádio inteiro que pula, como se tudo fosse uma torcida organizada, realmente. Eu nunca tinha visto aquilo, todo mundo assiste o jogo em pé e pulando. Mas a do Corinthians é uma torcida que é difícil de enfrentar. Por quê? Porque ela não se volta contra o time dela. E isso mantém a equipe viva até o final. Não que isso não aconteça, né, pontualmente, mas assim, ela tá sempre ali apoiando, tá sempre incentivando. Depois, em algum momento, passa do ponto? Passa, mas durante o jogo é incrível como eles apoiam, sabe? E isso aí, cara, mantém o time vivo o tempo todo. Eu tenho uma experiência dessa que foi onde eu falei, caramba, é diferente. Nós estávamos ganhando do Corinthians de 4-0, jogando pelo Santos no Pacaembu. Tava dando um show, realmente, jogando muito, gol de bicicleta. Pô, tava um espetáculo, 4-0. E a torcida abraçada, pulando. Tinha mando do Corinthians, eles abraçavam, perdendo de 4-0, pulava e cantava, e pulava e cantava. Caramba! Faltava 15 minutos, 4-1. Aumentaram o tom. Gritando, 4-2. E o tempo passando e eles incentivando. E aquilo começou a reverter o que parecia impossível, né? Então esse tipo de atitude dificulta muito. Torcida que é assim, quando a torcida errou um passe, errou 2, time tá mal, vai, já silêncio. E já transmite essa desconfiança para a equipe, fica mais fácil para você enfrentar uma equipe que está com... Então, do Corinthians tem essa questão. É isso. Obrigada. Pô, que espetáculo. Adorei. Obrigado. Papo nota demais. 10. Galera, parabéns pela condução, foi muito legal. Se inscreve no canal, passa pros brother, toda sexta-feira, uma entrevista exclusiva, e essa aqui tá especialíssima com o Diego Ribas. Com certeza. Obrigada, galera, espera mais não. Se inscreva no canal aí que vale a pena, hein? Gostei muito. Viu? Valeu. Valeu, gente. Beijo.